Bom, agora o tipo de questão abordada é quando o que representa o plano é um vetor. Tem algumas formas de fazer isso, mas a forma que eu vou usar aqui é a forma de tratar um vetor na raiz, o que ele é. Pronto, o que é o vetor AB? O que é o vetor AB? Vetor é igual, AB é igual ao ponto B menos o ponto A, onde ele chega menos onde ele sai. Aí com esse princípio nós conseguimos resolver e achar o vetor em questão, que representa cada uma dessas células aqui. Vou começar aqui pelo exemplo número 1. Aqui está o nosso vetor, né? Ele está partindo daqui até aqui, ó. Como nós sabemos, isso aqui é o eixo x, para cá é x positivo, para cá y positivo, pegando para cá negativo, x negativo entrando, z positivo e z negativo descendo. Aí nós temos que definir a origem e achar nossos pontos. Aqui, como eu quero um vetor, vou chamar isso aqui de vetor AB. Vou chamar aqui ponto A, ponto B. O vetor AB é o ponto B menos o ponto A. Aí para achar o ponto A, primeiro eu tenho que definir onde estão as coordenadas. Aí como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer de duas formas, ok? Eu vou considerar a origem aqui, o 0, 0 vai ser aqui. Ponto B, eu vou considerar 0, 0, 0, menos o ponto A. O ponto A está onde? Aqui em cima. Aí eu tenho que me deslocar para chegar até lá. Aí ele se deslocando, ele vai se deslocar assim. Em X, ele andou aqui, em X positivo. Ele andou 1 em X positivo. Em Y negativo, ele andou menos 1. E em Z, ele, para chegar no ponto B, ele subiu 1. Aí agora eu faço aqui ponto B menos o ponto A, vou achar aqui menos 1, vai ser igual menos 1, 1 e menos 1. Achei aqui. Agora eu vou fazer de outra forma, uma forma mais convencional, sabe? Eu vou tratar aqui agora com uma origem sendo aqui. Aí pronto, a origem é aqui, aí eu vou achar o ponto B e o ponto A. O ponto B está aqui. Aí em relação aqui, ele só vai se deslocar em relação ao ponto A, o eixo Y. Y aqui. Ele não anda nem em Z para o ponto A, nem em X, apenas em Y. Então vai ser 0 em X, 0 em Y. Na verdade é infinito, né? Assim, quando não corta. Não, aqui vamos tratar como vetor, então não, a parte do infinito não entra, vamos chamar de 0. Ele vai andar 0 em X, 1 em Y, 1 positivo em Y e 0 em Z. Achei o ponto B. Agora o ponto A, B menos A. Aí podemos ver que ele andou 1 para chegar aqui, ele andou 1 em X e 1 em Y, 1 em Z. Aqui, daqui até aqui, X, 1 em X, 0 em Y, 1 em Z, ele subiu aqui. Agora nós já temos o nosso vetor, né? É o ponto B menos o ponto A, 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0, 1. Menos 1, menos 1. Podemos ver que achamos a mesma coisa. O que importa é saber onde está a minha origem e saber quem é x, y, z. E saber quem é x positivo, x negativo, sabe? É isso. Agora ficamos um pouco sem espaço aqui e vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 aqui vai ser da mesma forma. Vai ser o ponto B menos o ponto A. O vetor AB. A, B. Ponto A, ponto B. Ponto B menos o ponto A. Como vocês puderam ver, não importa onde é a minha origem, se é aqui, se é aqui, se é aqui, se é aqui, sempre vai dar o mesmo resultado, como foi provado aqui. Que eu usei esse ponto aqui e esse ponto aqui deu a mesma coisa. Aí eu vou definir a minha origem aqui em cima agora.
minha origem. Agora vamos deslocar para achar o ponto A e o ponto B. Aí para achar o ponto B, podemos ver que ele desceu aqui, ó, em x negativo, porque ele desceu. Em x não, no caso em z negativo, porque ele desceu aqui. Aí ele desceu 1. Lembrando que a aresta do cubo, estamos considerando a aresta 1. Cada aresta tem 1 de unidade. Aí desceu 1 para chegar no ponto B. Podemos ver que aqui, para chegar daqui da minha origem até o ponto B, ele não andou nem x, então x é 0, nem y é 0, e andou menos 1 em z, porque ele desceu para baixo, ele andou para baixo aqui, ó, para baixo é negativo, menos 1 em z. Aí fica 0, 0 e menos 1. Pronto, 0, 0 e menos 1. Nós achamos nosso vetor. Nós achamos o ponto B. Aí agora ponto A. Aí o ponto A, podemos ver que ele andou somente em x. Ele andou 1 meio em x. Então, vai ser 1 sobre 2. 1 sobre 2, né? Que andou aqui em x positivo. O menos é porque é B menos A. B menos A. Andou 1 meio em x, 0 em y, 0 em z. Eu faço agora. 0 menos 1 meio. Aí dá menos 1 meio. Menos 1 meio. 0 menos 0. 0 menos 1 menos 0. Menos 1. Mas não vou deixar meu vetor assim, né? Em número quebrado. Eu vou multiplicar ele. Para ficar todos inteiros. Então aqui, menos 1 meio. Eu vou multiplicar por 2 o vetor todo. Aí vai ficar 2 negativo em x. Aí eu represento assim. 2 negativo. O vetor 0 e não vai ficar 1. Quando eu multiplicar menos 1 meio por 2, eu vou ter 1 menos 1. Eu vou passar daqui para cá. Aqui, ó. 1 meio multiplicado por 2 vai dar 1 menos 1 aqui. Pode ser aqui, eu representar aqui em cima. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, eu vou ter o vetor. Vai ser representado, o plano está representado pelo vetor. Menos 1, 0 e menos 2. Ok? É isso. Então, agora vamos para a próxima parte. A próxima parte não, o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo aqui está um pouco mais complicado, né? Mas dá para resolver. Aqui, a origem está aqui em cima do cubo. E a origem não, o ponto inicial do vetor e o ponto final está aqui no meio aqui, ó. Aí vamos definir nossa origem. A origem que eu vou definir vai ser aqui, ó. Aí eu vou fazer agora ponto B menos o ponto A, ok? Que nem a gente estava fazendo ali. Ponto B, vetor AB. Ponto B menos ponto A. Aí para ele chegar até aqui, no ponto B dessa origem aqui, ele vai se deslocar aqui. Pode ver aqui, ó, que aqui no meio está em 1 meio do cubo, bem na metade. Então, para chegar na metade do cubo, ele tem que andar meio em x e meio em y. Então, temos que o ponto B, né, é o x, andou 1 meio em x, 1 meio em y, como podemos ver aqui, 1 meio em y e 0 em z. E agora o ponto B, né, e o ponto A, no caso agora. Ele só, para chegar no ponto A, é só deslocar para cima aqui. Então, vai ser o vetor 0 em x, 0 em y, 1 positivo em z. Aí agora é só fazer ponto B menos ponto A. Aí fica 1 meio menos 0, 1 meio, 1 meio menos 0, 1 meio e menos 1. Aí, para não ficar um número quebrado, nosso vetor vou multiplicar tudo por 2. Aí vai ficar 2, 2, menos 1. O plano é representado pelo vetor 2, 2 e menos 1.